Fala, torcida tricolor, fala, fanático. Enfim, nós vencemos. É isso aí, rapaziada. Não tem como não ficar feliz, não ficar vibrante, porque a nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro era só o que a gente precisava. E antes de comentar do jogo, eu vou falar o seguinte: Campeonato Brasileiro e principalmente na situação do São Paulo, todo ponto é válido. Ganhamos sim, não quer dizer que jogamos, construímos tudo aquilo, criamos várias jogadas, não quer dizer que foi tudo mil maravilhas. O que quer dizer é que sim, ganhamos e que sim, saímos da zona de rebaixamento. Certo, rapaziada? Vamos embora aí para falar do vídeo, do jogo. Já tô até atrapalhado. Isso é emoção, viu, rapaziada? É o seguinte, o São Paulo, eu vou fazer uma introdução assim. O São Paulo casou, algumas coisas casaram hoje. E o que casou? Primeiro, com o retorno do Crespo, o Crespo ele tentou se defender, ou a proposta era de uma defesa como time pequeno, um time raçudo e consistente, e tentou atacar como time grande, né? Tentou fazer volume de jogo com bastante gente no ataque. Essa era a proposta, certo, rapaziada? Só que outra coisa que caiu muito bem para o São Paulo hoje foi nós enfrentarmos o Internacional, que não ganha no Beira-Rio há muito tempo, que está numa fase ruim, né? Só não é tão ruim quanto a do São Paulo por conta da colocação na tabela, né? Mas o Internacional tá muito mal. Nós pegamos um time quebrado. O Aguirre começou agora os seus trabalhos lá no Inter e não, infelizmente, acho que ele, para a torcida colorada, ele não conseguiu arrumar o time. E o time tá muito mal. Nós pegamos um Inter muito bagunçado. E o jogo teve muitos lances, muitos lances. É assim, dá para você resumir assim: o São Paulo fez criação de jogadas? Não. Teve muitas oportunidades? Sim. Aí dá para falar, poxa, o Inter ele não criou nenhuma jogada? Criou. Vacilou demais atrás? Muito. Então, para vocês terem ideia, aos 2 minutos do primeiro tempo a gente já abre o placar. E o São Paulo estava com qual proposta, né? O São Paulo começou a partida com o Volpi, o Bruno Alves, né, zagueiro pelo lado direito, o Arboleda, que jogou como um monstro hoje na zaga, tirou tudo. Teve bola que bateram falta, igual a bola lá do Red Bull, igual a bola, sabe, aquelas faltas laterais que o São Paulo toma gol? Teve uma bola no primeiro tempo que o Arboleda tirou, que eu falei, poxa, se não é o Arboleda, hein, rapaziada? E aí é o seguinte, o São Paulo começou com o Bruno, com o Arboleda, com o Léo, e aí teve uma mudança de última hora. O Reinaldo não foi pro jogo, foi o Wellington, né? O Wellington foi pro jogo. Aí nós também não tivemos o Lisieiro no campo, tinha sido o Nestor, Luan, o Daniel Alves do lado direito, o Benítez ficou no banco, então o São Paulo jogou com o Igor Gomes e no ataque o Rigoni e o Éder. E o que ficou claro? O Éder se movimentou bem, fez alguns pivôs, tentou alguns passes, mas o Rigoni, aí você percebe que o cara realmente tem estrela e habilidade, né? O cara apareceu em simplesmente todas as jogadas do time. Ele foi o craque do jogo, né? A própria emissora de TV deu lá o prêmio para ele como craque do jogo. Ele participou de tudo. Ele jogando, porque nesse esquema que São Paulo tá fazendo, é como se ele estivesse jogando na posição que o Luciano joga, né? Flutuando no ataque. E ele se saiu muito bem. O São Paulo, aos 2 minutos, o que acontece? O São Paulo rouba uma bola e o Éder dá uma esticada, um lançamento de esquerda de infiltração para o Rigoni, aí o goleiro sai. Nessa que o goleiro sai, o Rigoni fica com a bola vai indo mais ou menos para o lado, como se fosse para a lateral da grande área, e aí o Rigoni procura alguém, e o cara é muito inteligente. O goleiro voltando pro gol, aí ele pega e bate, faz um puta de um gol bonito e 1-0 São Paulo. Só que o que acontece? A zaga do São Paulo estava fornecendo o quê para o Internacional? O Internacional estava errando muito atrás. Só que quando o Internacional ia para frente, o Internacional conseguia chegar. Teve lance cara a cara com o Volpi, teve lance que o Volpi fez defesa muito boa. Inclusive, aos 3 minutos, um minuto depois, o tal do Yuri pegou uma bola na entrada da área, assim, né? Um pouco fora da área, deu um baita de um chute e o Volpi fez uma defesa, só foi buscar no ângulo. Então o Internacional, já tinha dado um susto ali. Só que o que acontece? O Internacional, quando pegava a bola com o Patrick, que roubava algumas bolas bestas que o Daniel Alves perdia e tentava atacar com força, o Internacional conseguia construir. Porque apesar de ter o Luan,
o meio-campo com o Lisieiro é um meio-campo sem pegada. O São Paulo não tem jogadores de pegada, exceto o Luan. Então a gente acaba deixando muitas construções de jogada do adversário e isso acaba assustando a gente, né? Na verdade. E aí o que acontece? O São Paulo já acabou teve um lance muito importante de ataque que o Éder, impedido corretamente, ele fez um gol, aí foi lá, o juiz anulou. Só que aos 15 minutos do primeiro tempo, e olha, gente, aconteceu coisa pra caramba no jogo. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Daniel Alves faz um baita de um lançamento em profundidade. O Rigoni, que aí eu vou te dizer, Rigoni sai, aquela linha que fizeram na TV, eu tenho dúvida daquilo. Eu fui olhar no Twitter, um monte de jornalista, todo mundo duvidando. Colocaram uma linha lá fajuta, já tiraram da TV. Ele tava na mesma linha, gente. O próprio comentarista de arbitragem da TV, que eu esqueci o nome, quem era que tava lá, ele falou que, na visão dele, o Rigoni tava em posição legal. O que acontece? O Rigoni recebe a bola, o cara é muito bom finalizador, recebe, dá uma bomba, infelizmente não foi um gol, seria o segundo gol do São Paulo. E aí, impedimento, legal, bacana. Aos 22 minutos, o Volpe, ele faz uma defesa que o cara sai na cara a cara com ele, né? Então, ou seja, o São Paulo tava naquele jogo de lá e cá, então não tinha, quando eu falei na abertura do vídeo, o São Paulo não criou, não foi um jogo maravilhoso, porque o que você pensa numa construção de jogo? O time se propondo, mesmo que seja no contra-ataque, tendo toques conscientes, tendo toque de bola consciente e você fazendo, mesmo que no esticão, mesmo que na velocidade, você fazendo transações assim lúcidas. Só que o São Paulo não estava assim. O São Paulo roubava a bola, era um Deus nos acuda. Aí jogava para frente, aí beleza. Só que o São Paulo tem mais qualidade individual do que o próprio Internacional. O Internacional estava perdidaço em campo. E aí, gente, o que acontece? O São Paulo acabava cedendo em alguns momentos, né, alguns contra-ataques bobo, né, então tipo, teve uma hora também que teve um contra-ataque, o mesmo cara que o Volpe defendeu, o cara pegou e perdeu um gol assim, na cara, só meio sem ângulo, o Volpe saiu e ele chutou pra fora, mas é um cara melhor, teria feito o gol, mas porque o São Paulo perdia bola ali na transição pro ataque, boba, e tomava contra-ataque, eu acho que até a falta de confiança dos jogadores. Aí eu anotei uma coisa interessante. O São Paulo, toda bola que vai pro Volpe insiste em ficar tocando de lado. Ele tem um bom passe, mas aquela autoconfiança dele, aquilo ali dá nojo, porque uma hora, como já aconteceu no passado recente, dele perder bola, a gente tomar gol, e ele vem toda hora assustando a gente, isso daí nos preocupa. Teve uma única bicuda que ele deu, esticou, a bola saiu, foi quase um gol do Rigoni, para vocês terem ideia. Por quê? Porque o zagueiro vacilou, o Rigoni pegou, quase faz um gol de cobertura. Aos 42 minutos, teve uma bola muito interessante, que foi uma construção de jogada, a bola sobrou na entrada, bem na meia-lua, assim, para o cara chegar batendo. Aí o Daniel Alves, vovô olímpico, foi lá bater, deu uma canelada lá de esquerda. Aí eu falo para você, você que tá aí, quantos lances desses você não viu o cara meter caixa no gol do Volpe? Aí eu não sei se é só qualidade do lado de lá ou se é somente azar, que a gente tem muito azar. Todo mundo faz golaço na gente, né? Gente, aos 48 minutos, né, para acabar o primeiro tempo, no meu comentário, aos 48 minutos, o Igor Gomes que começou bem, aí passa 20 minutos ele some, né? Essa era a minha visão. Aí aos 48 minutos ele pega uma bola, né, atacando, né, do lado esquerdo do ataque de São Paulo, ele faz uma jogada, finge que vai cruzar, ele olha para a área, ele cruza. O Rigoni, quase que na marca do pênalti, cabeceia muito bem, o goleiro faz um milagre, e o Rigoni quase faz um gol. Começando o segundo tempo, o São Paulo, o que eu achei? O São Paulo chegou desatento, porque o Agui fez algumas alterações, e no segundo tempo, o São Paulo meio desatento, logo os primeiros minutos, o Internacional foi com um monte de cara no ataque, aí bola alçada na área, então merecia ali uma atenção do São Paulo. O São Paulo demorou um pouquinho para se achar. No primeiro tempo, apesar do São Paulo ter criado jogadas, é o que eu digo, o São Paulo, ele esteve na partida como um todo melhor que o Internacional. Só que não quer dizer que o São Paulo estava consistente na construção do jogo. E o segundo tempo ele melhorou. Ele melhorou, principalmente depois que saiu o gol do São Paulo, o segundo gol, né? Na verdade, o gol da vitória. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: quando começou o segundo tempo, o Internacional começou mais afobado, pressionando o São Paulo. Até o São Paulo se achar, eu fiquei com medo da gente tomar gol. E aí o São Paulo já havia feito na virada do tempo uma substituição que era o Rigoni e o Éder saíram para o Rojas e o Vitor Bueno entrarem, né? E assim, por incrível que pareça, o Vitor Bueno entrou bem. E aí, para vocês terem ideia, aos 3 minutos, quase que o Vitor Bueno faz na entrada da área, porque teve uma boa jogada,
Aí o Vitor Bueno, ele dá um jogo de corpo, ele bate de chapa, a bola passa rente à trave. Se sair aquele gol, ia ser uma estrela, né? Porque ele se movimentou. E o Vitor Bueno estava se movimentando bem. Ele é um cara que não merece vestir a camisa de São Paulo? É óbvio. Mas a gente tem que analisar friamente o papel que ele desempenhou. E hoje ele desempenhou um papel interessante no sentido de movimentação no jogo. O Rojas, para mim, é aquele pé murcho de sempre, é aquele cara que não consegue dar continuidade na jogada, não consegue dar um toque. Toda vez que você fala, cara, toca, aí ele para pensar, aí quando ele não consegue driblar, aí ele toca para trás. Ele não consegue fazer assim, se livrar da bola no sentido de criar oportunidade, porque ele é muito fominha. Se ele fosse pelo menos bom, tava ótimo, mas não é. E aí o que acontece? Quando que o São Paulo começou a tomar conta do jogo? Quando ele fez o segundo gol. E aí o segundo gol foram aos 8 minutos. Uma linda bola, né? Uma bola que foi ali na área do Internacional, e aí o São Paulo acabou fazendo um golaço com o Igor Gomes, que foi um gol de voleio, e eu vou dizer para vocês, o moleque merecia, porque ele não estava jogando bem pelo São Paulo, tava comendo um banco, só que ele estava se esforçando. Esse jogo de hoje, por exemplo, ele se esforçou. Ele correu muito no primeiro tempo, desapareceu como sempre. No segundo tempo, depois que ele fez esse gol, ele até tentou fazer algumas jogadas, apareceu atrás, e aí o São Paulo começou a conduzir o jogo. Dali pra frente, o que eu posso dizer? Aos 33 minutos o Lisieiro entrou, né? O Lisieiro entrou no lugar do Nestor. Aos 36 minutos o Bruno Alves, ele se machucou, porque o Bruno Alves caiu num lance de bola aérea lá, o Bruno Alves acabou caindo, aí caíram em cima dele, ele machucou, saiu, entrou o Diego Costa, e o São Paulo fez uma vitória que, enfim, nos dá ali a grande alegria de sair da zona de rebaixamento, né, momentaneamente. Estamos na 16ª posição. O que eu quero dizer aqui para vocês? É tudo mil maravilhas? Não, não é tudo mil maravilhas. A gente precisava encarar uma partida como essa, onde o time jogasse com raça, com empenho e ganhasse custe o que custar, e foi o que aconteceu. Eu vou dar as notas dos jogadores para finalizar o nosso vídeo, para poder a gente, enfim, dormir aí com a consciência lavada, ali com a alma lavada, vamos assim dizer, e felizes por uma vitória. Olha só, o Volpi, para mim o Volpi fez grandes defesas no jogo, tá? O Volpi eu vou dar uma nota 7,5 para ele, fez grandes defesas no jogo. Arboleda, monstro, 7,5, foi o melhor da defesa, jogou muito bem como líbero, tirou tudo que tinha que tirar, e fica a resposta para aqueles que acham que o Arboleda não joga bem. É só olhar o desempenho dele. Ele em campo, a gente basicamente não sofre gols. O Bruno Alves, ele erra, bom, não comprometeu. Vamos definir assim? Eu vou dar uma nota 6 para o Bruno Alves. Léo também foi muito razoável, uma nota 6 também para... ou 5,5 porque pouco apareceu, mas o Léo também não comprometeu. O Wellington para mim foi um dos piores, tá? Por quê? Apesar dele ter mais gás e mais coragem do que o Reinaldo, ele não acerta um cruzamento, né? Ele acaba tendo muitas decisões erradas no momento do passe. Então eu vou dar uma nota 5 aí pro Wellington. Para o Nestor ele tem uma diferença. O Nestor, com a ausência do Lisieiro, o Nestor ele tem mais coragem que o Lisieiro, mas o Nestor toma tanto drible infantil, que é assim, a coragem que ele tem para tentar ir para o ataque e construir jogada, ela é a mesma falta de consistência física na defesa. Ou seja, do mesmo jeito que ele tenta ser corajoso pro ataque, ele é ruim para defender. Então, assim, para mim, outro cara que teve um papel que foi abaixo dos demais, nota 5 pro Nestor. Luan, sempre fazendo o seu papel e fazendo muito bem, né? A gente fica muito protegido. Quando você não pensa muito no Luan, você pega e olha ele em campo para ver o que ele tá fazendo. É só reparar nele. Não reparar muito na bola, repara nele. Nota 7 pro Luan. Daniel Alves, assim, chega no primeiro tempo com aquela palhaçada daqueles... Ele quer bater todos os escanteios, mesmo com o Rigor em campo. Não concordo, porque ele não bate bem. Daniel Alves erra passe bobo. Quando ele quer dar um toque rebuscado, ele acaba fazendo um lance ali que você se irrita porque ele perde a bola. Perdeu bolas pro Patrick, porque ele queria crescer perto do Patrick. O Patrick é o cara de mais nome ali no time. Queria dar lance de efeito. No segundo tempo, ele jogou ali marcando. Ele jogou um pouco mais sério. Então, vou dar uma nota 6 para o Daniel Alves. E, ó, Daniel Alves, tchau pra você, tá? Não precisa voltar mais pro São Paulo, a gente não precisa de você. Igor Gomes, eu vou dar uma nota pelo gol, uma nota 7,5 pro Igor Gomes. Sabe por quê? Porque é o seguinte, porque o Igor Gomes, ele começou bem, sumiu,
e depois ele fez um golaço e se esforçou até o final do jogo para poder garantir a vitória. O Éder, eu vou dar uma nota para o Éder, uma nota 5,5, porque o Éder também não fez nada de importante, mas se esforçou bastante. Gente, os caras que entraram, eu vou poupar de nota, até eu falei o minuto que eles entraram, porque eu acredito que para dar uma nota o cara tem que ter alguma participação muito, ou ele participa do jogo todo e você avalia, ou ele faz um lance muito importante na partida que merece uma nota em cima da atuação, pro bem ou pro mal. Vamos falar por último do craque, e o craque foi o senhor Rigoni. Rigoni, ó, parabéns para você, você é o cara que participou de basicamente todos os gols do São Paulo na temporada, desde quando você veio pro time e tudo mais, você é o craque do time, é o cara que sabe, tem mais lucidez ali para poder atacar. Fez de tudo no primeiro tempo, muitas oportunidades. E ele perdeu o lance, mas ele criou todas as oportunidades quando ele se infiltrava na zaga. E para o Crespo, parabéns, acho que agora sim o seu parabéns, né? Você completou 46 anos nessa semana, né? No seu retorno aí aos trabalhos, e eu acredito que o presente que todo mundo queria, né? Que a torcida queria, é o presente que você ganhou no seu aniversário, né? Que é a nossa primeira vitória. Agora a gente vai jogar no sábado, sábado que horas? Deixa eu só dar uma olhada, às 19 horas no Morumbi contra o Bahia. E nós vamos falar desse jogo aí nos próximos vídeos. Beleza, rapaziada? Muito obrigado, valeu!